Olá, hoje nós vamos falar sobre a vacina contra a Dengueváxia. No momento, nós só temos uma vacina contra a dengue no mercado. Então, meu objetivo de hoje é mostrar para vocês o que nós temos sobre eficácia e segurança dessa vacina. Então, como está a dengue no mundo? Aqui nesse slide a gente consegue acompanhar a sequência de como as regiões ficaram sob risco da dengue ao longo dos anos. Então, começando com 1960, depois 1990, a gente consegue ver como ela se espalhou pela América Central e Ásia e Oceania. E em 2012, ela chega a atingir toda a América Latina, quase toda a América Latina, pegando o sul dos Estados Unidos, pegando mais regiões da África e da Ásia e um pouco mais da Oceania. Então, a gente anotou que ao longo dos anos e agora em 2014, que são os últimos dados, nós temos um aumento de 30 vezes nos últimos 50 anos do risco, das regiões de risco para a dengue. Quer dizer que a dengue se espalhou muito no mundo. Mais de 100 países hoje são endêmicos. 3,9 bilhões de pessoas vivem nessas regiões endêmicas e estão sob risco de adquirir a doença. E a propagação da dengue ocorre em paralelo com a expansão do mosquito vetor. A gente sabe que o mosquito, a Aedes aegypti, ele vive em áreas tropicais, mas com o aquecimento global essas áreas estão aumentando no mundo, ficando mais quentes, e inclusive agora a gente fala de casos autóctones no Rio Grande do Sul. Há algum tempo, alguns anos, a gente vem vendo regiões do noroeste do estado, do centro do estado com casos de dengue e desde o último ano, então, vários casos em Porto Alegre. Então, esse próximo slide mostra para vocês os sorotipos que circulam de uma forma mostrando que é imprevisível. A gente consegue ver o mundo nesse gráfico tipo pizza. Eu só vou pedir desculpa para vocês que onde está o amarelo é o verde e onde aparece para vocês o roxo é o azul escuro. Então, o que vocês veem para vocês poderem localizar os vírus, os tipos de vírus, porque ficou distorcido pela coloração aqui da projeção do slide. Então, vamos lá. Em 2000, a gente, por exemplo, não tinha dados muito fidedignos no Brasil dos vários tipos de sorotipos que circulavam. Em 2002, nós conseguimos ver então que o dengue 1 é bastante prevalente, o dengue 2 e um pouquinho de dengue 3. Na época de 2002, nós não tínhamos a circulação do dengue tipo 4 no Brasil. Ele só estava na região ali da Malásia, onde vocês conseguem ver o roxinho. E olha como ele se espalha. Em 2004, ele acaba chegando ao México, à Colômbia, e ali continuando na região da Malásia, mas muito mais na Tailândia. No Brasil, praticamente em 2004, a gente só tem a circulação do sorotipo 2. E em 2006, então, a gente vê que o 2 circulou bastante no Brasil, um pouquinho do 3. Em 2008, nós conseguimos ver vários sorotipos. Em 2010, a gente tem a introdução do sorotipo 4. E então aí a gente consegue avaliar como isso é mutável. A gente não tem como saber qual é o sorotipo que vai circular no próximo ano. Isso faz com que a necessidade no desenvolvimento da vacina é que ela cubra os 4 sorotipos, os 4 tipos que podem transmitir a dengue. Sobre a carga de doença, no próximo slide, a gente consegue avaliar como é que está o Brasil. Os dados do Ministério da Saúde para esse ano 2016 até agora, início de julho, foram 1.399.480 casos de dengue. Desses, 6.253 tiveram sinais de alarme. Nós vamos revisar esses sinais de alarme. 639 foram casos graves de dengue e 419 óbitos. A carga dessa doença ainda é muito importante no nosso país. Sobre os casos por região do Brasil, a gente consegue ver que o maior número de casos no Brasil acontece no Sudeste. Não se sabe se é a mesma incidência ou se por acaso é um local onde tem mais notificação e aí aparecem a maior parte dos casos. Mas então, o Sudeste brasileiro ele tem 62,8% dos casos que são diagnosticados no Brasil. A região Sul, é claro, ela fica ali com
se vocês veem no gráfico, somente 2%. Ainda na nossa região não é uma área endêmica muito importante, representativa para o Brasil. Mas nós sabemos que esse ano, por exemplo, no Paraná, tiveram milhares de casos de dengue com óbitos. Santa Catarina também tem, e o Rio Grande do Sul nós vamos ver logo os dados aqui do nosso estado. No próximo slide nós conseguimos avaliar os casos de dengue comparando 2015 e 2016 até o meio do ano, até a semana epidemiológica 27. Então a gente consegue, vamos ver a nossa região sul, em 2015 ela teve 47.905 casos relatados. E agora são casos notificados, nem todos são casos confirmados. Em 2016 ela já teve 76.465. Quando a gente vai ver de pertinho, a gente vê que é o Paraná o que contém o maior número de casos notificados. Mas olha só, para surpresa dos colegas, tenho certeza que é uma surpresa, 3.476 casos no Rio Grande do Sul notificado. Isso dá em média que aumentou. O ano passado a gente tinha 14, a incidência 14 a cada 100 mil habitantes, hoje a gente tem 30,9, quer dizer, 31 a cada 100 mil habitantes. E na sequência a gente consegue ver os sorotipos, Então a gente vê que na região sul, vamos pegar o Rio Grande do Sul, o maior número de casos que nós tivemos confirmados eram pelo sorotipo 1. Existe diferença entre a agressividade do sorotipo? Não existe. Quando ele pega uma população suscetível ou uma pessoa suscetível, ele acaba podendo causar doença, e aí são os fatores de risco individual, como a gente já viu em uma outra aula que a gente falou de dengue, chikungunya e zika, o grupo de risco é o grupo que pode demonstrar uma doença mais grave. Então, avaliando a complexidade dessa doença, a gente tem um vírus, e esse vírus tem uma agressividade. Essa agressividade depende do hospedeiro, dos seus fatores intrínsecos, quer dizer, as comorbidades que ele apresenta, os fatores extrínsecos, o meio onde ele vive, que vai ser um meio mais propício a ele ser picado pelo mosquito e apresentar a doença. Então, tem fatores do hospedeiro. É óbvio que o hospedeiro que mora numa região que é endêmica, ou que ele viaja para uma área endêmica, ou que ele mora numa região em que tem piores cuidados de saneamento, ele tem mais chances de ter contato com o vetor, então ele tem mais risco. Mas apesar disso, ele tem também, se ele for do grupo de risco, ele pode manifestar uma doença mais grave. E também isso tem influenciado a capacidade e a competência do vetor em realizar a picada. Então, quer dizer que a gente sabe que a mosquita do Aedes aegypti é quem transmite o vírus, que ela acaba adquirindo de uma pessoa infectada, e também tem a capacidade dela de povoar aquela região, de tornar ela uma região que seja infestada, e aí uma maior quantidade de mosquitos é capaz de então encontrar um hospedeiro para se alimentar e aí passar ao vírus. Quando a gente vai falar da doença, a gente sabe que desde a picada do mosquito, a gente tem um período muito curto de incubação, e aí então a viremia. A gente sabe que em média, depois da exposição ao mosquito, em média 5 a 6 dias, o vírus então passa a se reproduzir na corrente sanguínea, tem uma predileção por músculo, mas a disseminação na corrente sanguínea tem um período de doença. Então ele varia em média entre 7 dias, esse é o período da viremia. Nesse período a gente tem os casos assintomáticos, que vão ser 75%, mas tem aqueles pacientes que vão desenvolver doença. A doença, então, após um período mais ou menos de 3 a 7 dias de incubação, e inicia após mais ou menos 2 dias do início da viremia, a gente acaba então tendo o quadro clínico. Quando a gente vai avaliar o quadro clínico, a gente tem uma fase que é a fase febril, que dura mais ou menos 7 dias, e o paciente evolui para recuperação, ou dependendo se ele for do grupo de risco ou tiver alguma comorbidade importante, ele pode variar para a fase crítica, que aí o paciente pode desenvolver um dengue grave ou uma síndrome hemorrágica relacionada à dengue, ou ter alguma complicação, como hepatite relacionada à dengue, miocardite, pode apresentar encefalite, então ele pode complicar com alguma doença
e fazer com que esse desfecho não seja o esperado para a gente, que é a melhora, mas o paciente pode ter, um grupo desses pacientes pode ter um desfecho fatal. O que se espera é que geralmente a dengue seja uma doença benigna que tenha uma recuperação favorável. Agora vamos ver alguns aspectos sobre a doença dengue. Sobre a classificação de 2009 realizada pela Organização Mundial de Saúde, a gente divide a dengue em pacientes que têm sinais de alarme e pacientes que não têm sinais de alarme. Os pacientes que não têm sinais de alarme, eles acabam evoluindo muito melhor. Pacientes que têm sinais de alarme, eles vão sinalizar que eles podem complicar com a dengue. Então, um paciente que chegue para consultar com os senhores e que tenha febre, mais 2 dos seguintes sintomas, náusea ou vômito, rash cutâneo, lembrando que é um rash mais áspero, dor abdominal e mialgia, tenha prova do laço positiva ou leucopenia, esses pacientes não apresentam sinais de alarme e podem ter um dengue clássico. Nós já vimos que dengue clássico a gente caracteriza pela prova do laço negativa. Aí um dengue que é classificado mais ou menos como um dengue moderado, mais leve, a gente tem prova do laço positiva, mas não tem sinais de alarme. Pacientes que têm sinais de alarme, aí eles caem num grupo de dengue grave e necessitam hospitalização. Então, pacientes com dengue, com sinais de alarme, com dengue, eles vão ter dor abdominal, vômito persistente, acúmulo de líquido, sangramento de mucosa, podem ter letargia ou sonolência, podem ter aumento do fígado, quer dizer, hepatomegalia. Eles com certeza terão o aumento do hematócrito com a queda das plaquetas, porque isso faz parte da fisiopatogenia da dengue que nós vimos em outra aula. E aí esses pacientes, então, com sinais de alarme, eles têm já dengue grave e a gente vai diferenciar para o choque da dengue. Isso tudo a gente viu em uma outra aula. O que é importante a gente saber, nesse slide que a gente consegue visualizar, é que qualquer paciente tendo sinal de alarme ou não tendo sinal de alarme, pode de alguma forma vir a desenvolver dengue grave. A gente não sabe qual é o paciente que vai desenvolver dengue grave. Às vezes um paciente que tem uma comorbidade e que não demonstra no início, não tem sinais de alarme, assim mesmo ele pode desenvolver choque para dengue. Quanto à faixa etária, nesse slide a gente vê a taxa de incidência da dengue por habitantes ao longo dos anos, por faixa etária dos habitantes no Brasil ao longo dos anos. E o que a gente consegue avaliar, em 2010, a gente vê que o maior grupo atingido pela doença da dengue são pessoas entre 10 e 40 anos. Isso se repete em 2011 e 2012, quando a gente tem menos casos. O que aconteceu em 2010 que tiveram mais casos? Foi o ingresso do sorotipo 4 no Brasil. Nós não tínhamos, então nós tivemos um aumento de casos. Não chegou a ser uma epidemia, mas nós tivemos surtos em alguns locais. Em 2013 nós tivemos um grande aumento de casos e também a faixa etária que mais preocupa é a faixa etária que vai de 10 a 60 anos, como a gente pode ver no slide. Como podemos combater a dengue então? Nós já vimos que nós temos que combater o vetor através de medidas de saneamento. Nós temos também que nos aprimorarmos para podermos avaliar um caso e conseguir ter um reconhecimento imediato e encaminhar o paciente para o seu manejo correto. E além disso, hoje a gente conta com uma arma a mais, que é uma vacina. Então a Dengvaxia vem para nos auxiliar no combate contra o vírus da dengue e podendo ter um impacto, se a gente tiver uma quantidade de pacientes vacinados importante no país, a gente pode sim conseguir controlar a doença. Só a vacina não controla. A gente precisa ter o controle do vetor, ter o manejo adequado da doença e, além disso, ter a vacina para nos auxiliar nesse processo. A gente conseguiu organizar essa vacina. Então, essa vacina foi organizada através dos 4 sorotipos da dengue. Eles apresentam algumas diversidades genéticas, como a gente pode ver aqui nesse slide. Nós temos 4 sorotipos, eles têm genótipos diferentes e a vacina precisa ser construída de uma forma a cobrir esses 4 vírus, sendo eficaz para os 4, pelo menos de uma maneira semelhante, para que aquela população, mesmo não tendo sido exposta a um sorotipo, ela consiga então ter a cobertura para todos.
Quando a gente vai avaliar o vírus da dengue mais de perto, como a gente pode observar nesse slide, o vírus é feito de uma fita de RNA simples, ele é esférico envelopado, ele tem uma codificação através de proteínas. E olha só que interessante, ele tem uma proteína de capsídeo, uma proteína de envelope e uma proteína pré-membrana. Essas proteínas são extremamente importantes para a estrutura do vírus. Tem outras proteínas que não são estruturais. Mas eu queria que vocês observassem bem essa proteína E. A proteína E é a proteína de envelope. É ela que vai desencadear a produção de anticorpos neutralizantes específicos para cada sorotipo, que a gente chama de resposta homotípica. E também para anticorpos de reação cruzada, que é a resposta heterotípica. Então, utilizando essa proteína de membrana, quer dizer, proteína de envelope de vírus, ela consegue, então, identificar o vírus e produzir anticorpo. A Dengvaxia, nós vamos ver nesse próximo slide como é que ela foi organizada, como é que se conseguiu organizar essa vacina. Ela é uma vacina recombinante tetravalente. O que significa isso? Que ela é uma vacina quimérica que contém os 4 sorotipos. Para cada sorotipo de vírus se usou as proteínas estruturais, vocês veem ali que tem proteína de capsídeo, proteína de envelope e proteína pré-membrana. Então, utilizando esses do vírus da dengue, com uma estrutura do vírus, quer dizer, o backbone, que a gente chama, quer dizer, o esqueleto dessa vacina é feita com o vírus da febre amarela. Então, se pegou o vírus da febre, a estrutura do vírus da febre amarela e se colocou material genético recombinante do vírus da dengue para cada sorotipo. E como a gente pode observar no próximo slide, isso foi repetido 4 vezes para cada sorotipo, todos baseados num backbone, como a gente chama, numa estrutura do vírus da febre amarela, mas cada um com seus genes próprios. Então a gente tem os 4 sorotipos contidos em uma vacina. A Dengvaxia, para ser liberada para o uso em humanos no mundo todo, ela teve alguns estudos que a gente chama de estudos pivotais, que são estudos para fazer a liberação da vacina. Então, como vocês podem ver nesse próximo slide, mais de 40 mil indivíduos entraram em 25 protocolos de 14 países diferentes, em países que têm alta endemicidade de dengue, que são países que têm muitos casos de dengue. Cerca de 29 mil participantes receberam a vacina. Então, foram 5 estudos de fase 1 em 3 países, Estados Unidos, México e Filipinas, com um N, quer dizer, a quantidade de pacientes de 400 indivíduos que receberam a vacina entre 2 e 45 anos. Para a fase 2, que é a fase pré-clínica do estudo, a gente tem 13 países envolvidos, mais de 5 mil pacientes entre 12 meses e 45 anos, uma faixa etária em que tem ainda bastante incidência de dengue. E para a fase 3, que são os estudos na população para ver eficácia e segurança, foram mais de 23 mil indivíduos que participaram de 9 meses de idade a 60 anos. Então vamos ver os resultados. Nesse próximo slide, nós conseguimos avaliar os 2 principais estudos realizados como pivotais dessa vacina, para o lançamento da vacina. Após esses estudos, então, a vacina foi liberada para o seu uso na população. Eles foram o CYD14, realizado na Ásia, e o CYD15, realizado na América Latina e Caribe, do qual 5 cidades brasileiras participaram, como vocês conseguem ver nesse slide. O que eles observaram para avaliar a eficácia e segurança dessa vacina foram, então, como objetivo primário, após as 3 doses da vacina, ver se ela era capaz de prevenir sintomas e prevenir casos confirmados virologicamente, quer dizer, a pessoa não podia ter pego dengue depois de aplicadas as 3 doses da vacina, independente da severidade da doença ou do sorotipo. E como objetivos secundários, eles queriam avaliar a eficácia por cada tipo de dengue, idade, então a eficácia pela idade, pela região onde foi pega a dengue, se ela a vacina conseguiu proteger de dengue severa, se conseguiu proteger de choque relacionado à dengue, hospitalização e ainda ver se a vacina podia causar algum sinal ou sintoma no paciente como evento adverso. E avaliar o quanto ela conseguia fazer com que o paciente produzisse anticorpos, que é a imunogenicidade. Então, esses estudos foram desenhados da seguinte forma.
Houve a inclusão dos pacientes, como a gente consegue observar, os pacientes foram no 14 incluídos de 2 anos a 14 anos e no 15 incluídos de 9 a 16 anos. Esses pacientes tinham que ser saudáveis e morar na área do estudo. Qualquer paciente que tivesse alguma sintomatologia ou tivesse imunodeficiência ou tivesse recebido alguma vacina 4 semanas após ser vacinado, até 4 semanas ele não poderia entrar no estudo. Então, esses pacientes foram randomizados 2:1, 2 recebiam a vacina e 1 placebo. E eles receberam 3 doses com intervalo de 6 meses em cada dose. Essa é o que a gente vai chamar de fase ativa, que depois vai ser avaliado se o paciente pegou dengue ou não pegou dengue. E aí, então, depois tem mais um período, até 6 anos, no qual vai ser acompanhado o paciente para ver se ele realmente não teve mais caso de dengue e se ele também não teve internação devido a algum motivo relacionado à dengue ou à vacina. Nesse próximo slide a gente consegue ver as publicações. Houveram 2 publicações, então, sobre esses estudos. O 14 foi publicado no Lancet e o 15 foi publicado no New England Journal of Medicine. E nós conseguimos ver nesses 2 estudos, como mostra nesse slide, que eles foram aplicados numa população que já tinha sido exposta, a maior parte da população já tinha sido exposta a dengue, que a gente consegue ver ali soro positivo. O soro positivo quer dizer que o paciente já continha algum contato com um sorotipo da dengue, e a gente consegue ver ali nos gráficos pizzas que sorotipo que era. E nesse próximo slide, então, a gente consegue ver o resumo da análise combinada para a população de 9 a 16 anos. Essa população foi avaliada tanto no estudo 14 quanto no estudo 15. E nós conseguimos ver, olha que interessante, para qualquer sorotipo, a vacina conseguiu proteger em 65,6%. Isso é ruim? Isso é bom? Isso é muito bom. A gente não tinha proteção nenhuma, nós não tínhamos vacina nenhuma para uma doença que nós também não temos tratamento. Então, se a gente consegue proteger 65%, quase 66% da população com essa vacina, é muito importante. E vamos ver para cada sorotipo como ela se apresentou. Para o dengue tipo 1, 58,4, para o dengue tipo 2, 47,1, mas para o dengue tipo 3, 73,6 e para o dengue tipo 4 ela protegeu em 83,2% dos casos. Para a dengue grave, essa parte é muito interessante, porque ela evitou muito a doença que acaba evoluindo para o óbito relacionado à dengue. 93,2% foi a proteção para dengue grave. Para a febre hemorrágica relacionada à dengue, que é a paciente que tem choque hipovolêmico relacionado à dengue, ela teve uma proteção de 92,9% e para casos de hospitalização por dengue em 80,8%. Então, essa vacina ela tem uma grande proteção para casos graves relacionados à dengue. Quando a gente vai ver pacientes que já tiveram exposição, eles tiveram uma melhor resposta, 81,9%, e para pacientes que nunca tiveram se exposto ao vírus, a gente consegue avaliar que ela protegeu de uma forma geral 52,5%. Resumindo, a proteção dessa vacina é 66%, é isso que ela consegue prevenir de casos de dengue. E quando a gente for falar de casos graves relacionados à dengue, a gente tem uma proteção maior que 80%, em média 93%. E quanto à segurança dessa vacina, essa é uma vacina segura? Ela se provou muito segura. Nesse slide de eventos adversos, a gente consegue avaliar nos 2 estudos quantos eventos tiveram relacionados à vacina e ao placebo. Então, no estudo 14, 5% foi relacionado à vacina e 6% ao placebo, praticamente a mesma coisa. Vocês olham ali, quando a gente vai falar de evento relacionado, foi relatado encefalite disseminada aguda 7 dias após a dose, de uma dose, mas o paciente tinha antecedente de varicela. Então, eles relacionaram esse evento à vacina, mas na verdade depois descobriram que esse paciente tinha tido varicela e provavelmente a encefalite era por varicela. No estudo 15, que foi realizado na América Latina e Caribe, a gente vê como os grupos placebo e vacina tiveram o mesmo tipo de evento e que foi
um paciente no placebo e 4 no vacina tiveram eventos relacionados à vacina. A maior parte foi urticária mesmo e teve um episódio de convulsão inespecífica. Quanto às reações observadas nos estudos, foi avaliada a população até 60 anos, então a gente consegue ver como muito comum após receber a vacina, que é mais de 10%, foi dor de cabeça, dor muscular e dor no local da injeção. Incomum foi ter alergia após a picada, hematoma ou inchaço, né, após receber a dose. E aí na terceira coluna vocês conseguem avaliar o que foi muito raro que aconteceu com os pacientes durante o projeto do estudo. Então, essa vacina é uma vacina bastante segura e bastante eficaz. Aqui nós temos o resumo, ela reduz a dengue sintomática em 65,6%, ela reduz as hospitalizações em 80% e ela reduz os casos de dengue grave em 93%. Então, após esses estudos e essas conclusões, esses dados preliminares geraram então a inclusão, né, da vacina no portfólio do Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, como uma vacina possível para combater a vacina da dengue. Após o período do estudo, que foi esse ano de aplicação da vacina, então eles acompanharam os pacientes por mais um ano, então o segundo ano, como a gente pode observar nesse próximo slide. Então o primeiro ano é a fase ativa da vacina, que a vacina foi aplicada. O segundo ano foi para avaliar a eficácia e segurança dos casos, avaliar os dados. Então eles partiram para o terceiro e quarto ano, hoje eles estão no quinto ano de acompanhamento desses pacientes. E o que foi notado é o que nós vamos ver nos próximos slides. Aqui nós temos o resumo de 3 estudos que estão em acompanhamento de pacientes. O primeiro estudo é o 23/57, a gente não comentou muito sobre ele, mas é que grande parte dessa população se repete nos outros 2 estudos. Esse estudo 23/57, ele foi feito em crianças de 4 a 11 anos somente na Tailândia. Foi avaliação, então, 5 anos após a terceira dose. Esse é o desfecho final, que ainda está em andamento. O 14 e o 15, que foram publicados e que a gente viu de uma forma mais resumida também, foram os estudos que foram na população a partir de 2 anos até 14 anos no 14 e no 15 de 9 a 16. E o que a gente consegue observar nessa tabela é que o tamanho da amostra é semelhante, os países diferem um pouco, como a gente já tinha comentado sobre o estudo, e o tamanho da amostra, nós temos quase mais de 30 mil pacientes envolvidos nessa pesquisa. E os dados preliminares de acompanhamento são seguidos agora nos próximos slides. Nesse próximo slide, a gente consegue avaliar os pacientes com mais de 9 anos. Então, no 5º ano, a partir do 3º ano, se viu como essa vacina conseguiu proteger. A gente vê ali o grupo em azul, é o grupo vacinado, e o grupo controle. O grupo controle teve mais doença do que o grupo vacinado, mostrando que a vacina consegue proteger. No grupo menor de 9 anos, como a gente consegue ver no gráfico ao lado, a gente vê que assim mesmo depois dos 4 anos, a gente consegue ter uma proteção adequada. Só que dê uma olhada ali no 3º ano. O 3º ano é um ano em que houve um número de pacientes vacinados maior do que o número controle para casos de dengue. Nesse próximo slide, a gente consegue avaliar um pouquinho desse grupo, desmembrar esse grupo no 3º ano. Então, pacientes com menos de 5 anos foram os pacientes que apresentaram casos de dengue mais do que o seu controle. E nesse próximo slide nós conseguimos avaliar no estudo 15 pacientes de 9 a 16 anos. E quando a gente avalia nesse estudo, os pacientes de 9 a 16 anos não tiveram casos aumentados comparados com os pacientes do grupo controle, que é o grupo que recebeu placebo. Então, o que isso significa? Que a vacina demonstrou eficácia em todos os desfechos durante os 25 meses de acompanhamento em pacientes com mais de 9 anos, o efeito protetor consistente com baixo risco de hospitalização durante os 2 anos adicionais,
Os demais anos de acompanhamento dos indivíduos com menos de 9 anos fornecerão as informações que a gente precisa saber desse grupo, porque o que aconteceu? O que os autores dizem é que nesse grupo de 2 a 9 anos as crianças estão formando a sua imunidade e elas podem ter alterações de imunidade exatamente porque é uma época que a criança está ainda com a imunidade imatura, podendo não ter a eficácia esperada da vacina nessa faixa etária. Então a gente vai precisar, na verdade, de mais dados para dizer que a gente pode usar em crianças de 2 a 9 anos. Por isso que a vacina vem em bula com indicação para pacientes de 9 a 45 anos, porque nos estudos foi a população em que demonstrou melhor eficácia, quer dizer, quantidade de anticorpos, e esses anticorpos continuaram defendendo os pacientes. Então, como conclusões desses 2 estudos sobre a segurança, durante os 25 meses de acompanhamento na fase ativa dos 2 estudos, eles mostraram um perfil de segurança e reatogenicidade, quer dizer, os pacientes não tiveram muitas reações após a aplicação da vacina, comparado com o placebo. Então, a frequência de eventos foi tanto do grupo da vacina quanto do grupo placebo muito semelhante. Houve uma ausência de um padrão de eventos adversos sérios, quer dizer, a gente não foram observados nenhum evento grave relacionado à aplicação da vacina, a maior parte foram leves e reversíveis, e ela apresenta então um alto potencial para prevenir a dengue na população acima de 9 anos nas regiões endêmicas e pode ser considerada como uma ferramenta adicional alinhada à meta da OMS, que é redução de mortalidade de 50% e redução da morbidade em 25% para a doença dengue até 2020. Então, o que você precisa saber sobre a vacina da dengue? Como mostra esse slide, é uma vacina tetravalente recombinante, quer dizer, ela não tem o vírus da dengue, tem material genético do vírus da dengue colocado numa estrutura do vírus da febre amarela. E ela está indicada para pacientes de 9 a 45 anos. O mecanismo de ação dela, ela conter os 4 sorotipos do vírus, ela então vai formar anticorpos para esses 4 sorotipos. Após a administração, o vírus se replica localmente e induz anticorpos neutralizantes e respostas imunológicas por células contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Então, nesse próximo slide, a gente consegue ver como é a apresentação, os frascos de monodose nós não temos no Brasil, nós temos os frascos de multidoses, que eles variam de 5 a 10 doses. Os comercializados hoje no Brasil são de 5 doses. A via de administração é subcutânea e a vacina é liofilizada e não contém adjuvantes nem conservantes. Ela é muito segura, só que ela tem um tempo de validade. E isso significa que a gente tem, em média, um tempo de 6 horas para aplicar 5 doses. Por isso que, senhores, que nós estamos solicitando que os pacientes agendem a aplicação da vacina na nossa central de vacinas. Isso significa que o paciente liga, marca e a gente consegue incluir 5 pacientes quando se abre um frasco, para que não tenha perda de nenhuma vacina. A posologia, então, são 3 injeções que os pacientes vão fazer por via subcutânea no intervalo de 6 meses, tanto adulto quanto criança. E a necessidade de reforço, nós ainda não sabemos se vai precisar, porque ainda não temos dados dos estudos de acompanhamento dos pacientes. Quanto a contraindicações, o que os senhores precisam saber? Que indivíduos com reação alérgica grave a qualquer componente da dengue-váxia não devem realizar. A administração deve ser adiada nos indivíduos que tenham doença aguda ou tenham doença febril moderada a grave. Pacientes com deficiência imunológica congênita ou adquirida são contraindicados para a realização dessa vacina. Pacientes que tenham terapias imunossupressoras também, ou pacientes que tenham uso de mais de 40 miligramas de prednisona ou equivalente por mais de 2 semanas. Então, esses pacientes, eles não devem realizar a vacina. Paciente imunodeprimido, paciente em uso de medicamento supressor, imunossupressor, ou paciente que tenham doses elevadas de corticoide, mais de 40 miligramas de prednisona por dia, por mais de 2 semanas.
infecção por HIV sintomática, está contraindicada essa vacina. Essa vacina não tem liberação formal para pacientes com HIV, mas se o paciente com HIV não tiver doença ativa, se tiver um CD4 bom, acima de 350 ou pelo menos acima de 200, o médico deve avaliar o risco-benefício de realizar essa vacina. E mulheres grávidas e mulheres amamentando também não devem realizar essa vacina. Lembrar que a estrutura dela é do vírus da febre amarela. Isso significa que pode haver visceralização, quer dizer, pode-se de repente se desenvolver uma doença relacionada a esse backbone de vírus da febre amarela. Como não se sabe ao certo ainda e se precisa de mais estudos, essa vacina não é indicada para pessoas que não tenham as defesas adequadas no momento de recebê-la. E para tratamento, para pacientes com tratamento com imunoglobulinas ou hemoderivados contendo imunoglobulinas, como sangue ou plasma, então se aconselha no mínimo 6 semanas de intervalo, preferencialmente 3 meses após o fim do tratamento, para evitar a neutralização do vírus, desses vírus atenuados. Então, pacientes que usam hemoderivados ou imunoglobulinas devem esperar pelo menos 3 meses após o término do seu tratamento. Nesse slide, a gente vê a liberação formal da OMS para o uso da vacina contra a dengue. E o que diz esse slide? Que essa vacina está indicada para pacientes que vivem em áreas endêmicas de dengue, como no Brasil. E qual é o posicionamento do nosso Ministério da Saúde? Então, de novo. E qual é o posicionamento do nosso Ministério da Saúde? Então, nesse próximo slide, a gente pode ver a carta de decisão do Programa Nacional de Imunização em não incluir no momento a vacina no seu protocolo nacional. Por quê? Porque ainda a gente precisa de alguns estudos para essa vacina. Essa vacina é uma vacina com 3 doses, a gente sabe que vai levar um tempo para a pessoa estar adequadamente imunizada. Se tiver recebido uma dose, ela estará protegida, ela forma anticorpos, em média 75% de proteção ela tem com a primeira dose, mas os anticorpos vão caindo. Aí, próximo aos 6 meses, ela precisa de um booster, uma segunda dose. E aí, nessa segunda dose, ela tem um aumento de anticorpos, em média até 68%. E aí, então, ela precisa da terceira dose para que ela mantenha um nível de anticorpos adequado ao longo do tempo. Provavelmente a gente não vai precisar de reforço dessa vacina. Então, por isso que precisam ser feitas as 3 doses. Quanto ao Programa Nacional de Imunização, para que ele introduza essa vacina no seu calendário rotineiro, ele precisa de algumas certezas, como quantidade de produção adequada para o Brasil, para essas áreas de risco, né? Então, ele deixou como decisão das prefeituras locais avaliarem o risco e comprarem a vacina, como foi o caso que aconteceu no Paraná. A prefeitura de várias cidades do estado do Paraná comprou a vacina e está aplicando na sua população. Mas isso são medidas locais, porque quando o Ministério da Saúde precisa fazer uma decisão nacional, ele precisa de mais certezas, como produção da vacina. Senhores, além da dengue váxia, nós temos outras vacinas em pesquisa contra o vírus da dengue, como vocês podem observar nesse próximo slide. Nós temos da GSK, a Merck, a Takeda e o Butantan com vacinas em fases de pesquisa. A gente consegue ver que a maior parte está em fase 1 ou 2, bem no início da pesquisa, exceto a do Butantan, que é bastante promissora e começou esse ano a sua fase 3. Quer dizer, ela está sendo testada na população porque os estudos iniciais dela foram muito promissores. Ela conseguiu imunogenizar os pacientes de forma muito adequada. Só que a gente vai ter que ver, quando se faz um estudo de eficácia e segurança, se ela realmente é segura e se ela consegue manter os anticorpos que ela produziu, né, para a proteção do paciente contra a doença dengue. Então, aguardem, porque essa eu acho que é a vacina que ainda vai entrar no mercado, mas ela deve entrar no mercado em média daqui a provavelmente 3 anos. Então, senhores, para acabarmos, né, a nossa aula, a gente vai relembrar que para o controle da dengue, o vetor é o foco principal. A gente sabe que é muito difícil controlá-lo. Não temos tratamentos específicos, não temos medicações para profilaxia,
mas com a pressão mundial para que a gente controle essa doença, nós hoje temos uma vacina. E é uma vacina bastante eficaz e segura, o que é bastante importante para nós, como médicos, sabermos e podermos indicar para a nossa população. Então, finalmente, a vacina da dengue é uma vacina que nós podemos contar como mais uma arma importante na luta contra a dengue e com certeza a gente está na espera também para as outras doenças, como vocês conseguem ver ali, que a zika e chikungunya ficam muito próximas, né, por serem transmitidas pelo mesmo vetor. Nós temos visto casos graves de zika com neurotropismo, com pacientes, né, não só com alterações congênitas, mas ao longo da sua vida apresentando alterações nos pacientes que têm em acompanhamento com a doença zika. E nós também agora estamos tendo casos muito graves de chikungunya. Para essas outras duas doenças nós não temos ainda vacina. Então, pelo menos a gente tem como proteger das 3 doenças uma delas. A dengue váxia é uma grande arma que a gente pode contar. Obrigada.